Olá, estamos de volta com mais um episódio do Fala Júris Podcast, porque hoje a gente vai falar sobre money, sobre organização, sobre gestão financeira para os advogados com o nosso contador, Regical Davidson Rodrigues. Acertei o nome. Seja Diferente, muito né? bem-vindo ao Prazer. Fala Júris Podcast. É um prazer estar aqui hoje. Muito obrigado. Já fazia dias que eu estava a fim de vir. Desde o Eu início. tava ali, venha. Mas é sempre bom. Falar sobre esses temas é algo que deixa a gente um pouco intrigado. Finanças é um pouco complicado, mas estando bem ajustado, a gente deslancha. Tudo certo. Dá certo. Com E certeza. Regical Davidson vai contar aqui pra gente direitinho, passo a passo, como que os advogados iniciantes, né, vão ali se organizar, aprender a se organizar, né, devagarzinho, né? Com certeza. Então, gente, eu vou falar pra vocês que ele é contador, BP, BPO financeiro. BPO financeiro, terceirização de processos financeiros, especialista em gestão financeira e imposto de renda. Pois pronto, agora é a nossa conversa de ouro. Regical Davidson, conta pra... Tem um nome para abreviar e eu posso Me chamam de abreviar? Davi. Geralmente se chamam de Davi, Regi. Como tem separadamente o nome? Davi. Pronto. Então Davi, vamos ficar pronto. com Davi, Tá ótimo. né, que é mais fácil. Seu pai foi bem criativo, além do... O meu Nélbora, né, já foi criativo. Tá vendo? A gente se entendeu desde o começo já. Pois é. Deu tudo certo. Mas eu abrevio o meu nome, eu vou abreviar o seu também, Davi. Pronto. Ótimo? Sem Então vamos lá. problemas. Davi, conta como que foi a sua trajetória profissional, como que você chegou aqui. A gente gosta de conhecer um pouquinho da história do convidado. Conta pra Certo. gente como que você se tornou contador. Bem, vamos lá. Digamos que eu nunca tive tanto interesse em ir para a área de contabilidade. Desde pequeno eu tinha assim sempre um grande apego pela questão de gestão financeira, por ter condições de comprar, de vender as minhas coisas. Então desde pequeno eu li muito gibi. Olha que engraçado. E é Não, vendedor, né? ah, com certeza. Mas o engraçado é que tinha um personagem, o Tio Patinhas. Desde Gosto, pequeno eu gosto. sempre gostei. Até hoje eu tenho os gibis. Nossa! É brincadeira, eu tenho o primeiro gibi que minha mãe me deu do Tio Patinhas. Então, assim, é algo que sempre me gerou a curiosidade. Não pelas finanças e tudo, mas pelo brilho que tinha toda a história. Para muitos que não sabem, o Tio Patinhas, por assim dizer, ele tem uma trajetória interessante. Que ao longo de vários anos ele foi batalhando para poder crescer e ter as condições dele. E a minha vida, assim, terminei ali meu ensino médio, não sabia muito bem o que fazer. Cheguei a migrar para a área do técnico em secretariado. E lá eu conheci um professor em contabilidade. E eu, no técnico, naquela ideia, não vou parar de estudar. Terminei o ensino médio, vou continuar. Cheguei e conheci esse professor de contabilidade. Conversando com ele, ele me deu essa luz. Falou, olha, você pode se tornar tanto na área de administração, que é uma área que você gosta de conversar, você gosta de ajudar as pessoas. A administração é boa. A contabilidade, ela tem esse leque que você pode tanto atuar como contador, como administrador. O administrador, ele já não pode atuar como contador. Então eu posso fazer uma especialização, tanto que a faculdade, ela teve junto boa parte da faculdade de contabilidade e administração. Chega um dado período que ela se separa, né? E aí, através desse professor, eu tive essa oportunidade de começar a abrir os olhos para isso e me lancei. Não sabia se era isso que eu queria, não sabia se ia dar certo, não sabia se podia dar errado, mas eu fui, sabe? Então, assim, através de lá, conheci vários amigos, conheci professores que se tornaram amigos de contato até hoje. Digamos que eu sempre fui muito conversador, então eu falo com todo mundo, Dá pra vou perceber, fazendo né? muita ponte e Faz consegui um amizade sócio. rápida, né? Graças a Deus. O nome já ajuda, né? Porque você chega e fala, qual é o seu nome? Regical Davidson. Aí já começa. Como Que nome é esse? História disso, história daquilo. E aí foi me encantando, né? Inclusive hoje eu tenho um grande amigo e sócio que eu conheci, o Alisson, através da contabilidade, que hoje é meu sócio do escritório. E a gente foi avançando. Saí do escritório, antes dessa trajetória de me formar, eu sempre fui trabalhando em mais de um emprego. Tive épocas da minha vida que eu trabalhei em 3 estágios, fazia um estágio em trabalho e foi me virando. E aí, o que me motivou mais dentro da faculdade, que eu ainda estava bem perdido, era o quê? Tá, eu vou fazer contabilidade, mas qual é o foco?
por que eu estou fazendo isso? Eu preciso entender. E o que me Legal, brilha os já olhos... fica esses questionamentos. Sim. Eu começava a me perguntar, porque eu acho que muitos jovens, quando começam ali a trajetória de estudo deles, tem crianças que já nascem e falam, olha, você é médico. E é isso, pro resto da vida. Tem outras que ficam meio perdidas. Então eu entendi dentro de mim o que eu realmente queria. Qual era o que me sentia bem? Eu me sentia bem ajudando as pessoas. E a área da contabilidade e finanças, você consegue ajudar uma das áreas que dá muito trabalho. Isso é verdade. Exatamente. E aí, terminei minha faculdade, continuei trabalhando em escritórios, abri meu escritório. Que chiquérrimo. É interessante que você seguiu essa vertente, não era aí uma coisa que você queria de cara, né? Mas você ali encontrou digamos que uma pessoa que te deu um caminho, né? E você se encontrou nessa área e hoje montou o escritório e trabalha com isso. E aí, por isso que tá aqui hoje no Fala Júris Podcast, para nos orientar um pouquinho, porque finanças é primordial para o crescimento de qualquer profissional de qualquer área, né? Então a gente gostaria de entender um pouco aí, porque, gente, profissionais da área do direito, principalmente aqueles que estão em início de carreira, que estão começando, não sabem como se organizar, né? E aí é um ponto que precisa se entender até onde, quando precisa prospectar clientes, né? Em que momento ele vai, minha finança tá ok, tranquila, tudo organizadinho, é hora de prospectar, né? É hora de só finalizar as demandas e depois voltar e cuidar, porque tem que ficar atento ao financeiro de forma... Com toda certeza. Incisiva, né? Com toda certeza. É o equilíbrio todo, né? Eu costumo dizer o seguinte, se você observar bem, tanto na área de relacionamentos, área de empreendedorismo, áreas pessoais, as finanças sempre vão estar envolvidas em algum desses pontos. Então, assim, o financeiro, ele pode ser uma coisa tão bestinha, muitas pessoas têm até falta de paciência para falar sobre isso, mas nós temos que ter o seguinte entendimento. Na era atual, nós precisamos ter uma finança, precisamos ter dinheiro, capital, para poder realizar qualquer objetivo. Então, assim, tanto para o jovem advogado, médio ou até mesmo antigo advogado, as finanças importam. E em qualquer área, qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de segmento, importa. O começo, ele é primordial. Por quê? O começo é como se fosse um livro em branco. Você pode ali escrever toda uma história da forma correta, ou você pode começar errado e se corrigir ao longo do tempo. Mas por que não começar do jeito certo no começo? Certo? Então, assim, as finanças para um jovem advogado é primordial porque ela vai discernir o principal objetivo dele, aonde ele vai conseguir chegar, aonde ele não vai conseguir chegar. Então, assim, ele tendo um financeiro bem organizado, desde o seu primeiro passo, é com total absoluta certeza que ele vai conseguir alcançar mais rápido os objetivos. Não que ele não possa alcançar de outras formas, Sim. mas o financeiro atrela muito. Então, assim, o nível de endividamento de pessoas hoje no Brasil é muito elevado. Isso é um problema. Tem gente, inclusive, que ganha bastante dinheiro, mas não sabe gerir, e aí entra em colapso. Exatamente. Né? E aí, por exemplo, você vê jovens advogados entrando no mercado de trabalho todos os anos. O nível de formação, graças a Deus, tem crescido bastante. Só que, muitas vezes, ele não vem com essa base. Que é muito importante. É muito importante. Por quê? Eu posso falar com total fundamento que fora a experiência que eu tenho com os meus clientes, minha esposa é advogada, eu vivenciei isso. Tá em casa. Tô em casa. A esposa que é advogada já tem todo esse auxílio aí, né? Graças a Deus, a gente se entende. Ele escolheu bem, né? Mas eu digo assim, eu vivenciei como é a realidade de um jovem advogado. Independente do ramo de atuação do advogado, e digamos que os primeiros passos sempre vão ser os mesmos, principalmente nessa questão de gestão financeira. Então, assim, se ele não tiver um controle da vida pessoal e da vida profissional dele, vai gerar problema. Já começa daí. Conflito. Boa parte das pessoas físicas, podem ser advogados, médicos, eles não entendem que quando você começa a trabalhar como autônomo ou como empreendedor, abrindo um CNPJ,
Você tem que separar as suas vidas. A sua vida de autônomo precisa ter um fluxo de caixa, ela precisa ter uma reserva de dinheiro. A sua vida pessoal também precisa. Então, o jovem advogado, muitas vezes ele começa ali, recebendo salários ou honorários após a conclusão dos serviços ou no início. Tem casos que são valores altos de início, tem casos que são valores altos durante ou ao final do trabalho. E esse é o ponto que os advogados, e principalmente em início de carreira, precisam prestar atenção, né? Porque, eu fechei um contrato, né? Tem honorários iniciais, beleza, né? Tudo bem. Aí, eu não consigo, né, fazer uma gestão correta desse valor que eu recebi inicial, né? E aí a ação passa muitos anos, né, para ter o resultado final, para você ganhar lá os honorários finais, né, digamos assim. Ou você fechou este contrato e passa aí um mês, né, sem conseguir um outro contrato. Como que você faz? Exatamente. Né? Aí ele precisa ter se organizado aqui com esse inicial que ele recebeu, fazer uma boa gestão para ele se segurar até eu ter um novo contrato, né? Até sair um outro final. Se você começar a analisar, vamos pensar o seguinte: todos os anos as faculdades elas liberam milhares de profissionais da área do direito que podem seguir carreira como autônomo, empreendedor ou trabalhar como CLT. De toda forma, o volume a cada ano aumenta mais, certo? Então, vamos pensar assim. Se antes eu acabei de me tornar advogado, isso em 1980, a chance de eu captar mais clientes era muito maior, porque eu não tinha tanta competitividade. Agora, enquanto eu estou com um escritório aqui no centro de Brasília, meu vizinho, passando 2 quadras, já tem um escritório. Então, e aí, como é que você vai fazer? E hoje, com essa automatização toda, tem escritório online de qualquer lugar. Você está lá em Você Santa em Brasília, Catarina, atende, né? Exatamente. Então, assim, as pessoas criam essa falsa ilusão de que, nossa, fechei um honorário aqui de 100 mil. Tô rico. Comecei agora, tô bem. E aí ela já dá aquela subida no padrão de vida dela, começa a gastar como quem ganharia 100 mil todos os meses. E não é assim. E não é assim. Infelizmente, nós queríamos que fosse assim, mas... Eu queria, nossa, ia ficar. Infelizmente não é assim. Então, assim, a gestão financeira pessoal e profissional delas tem que ser distinguida. Principalmente no que diz respeito a realmente o faturamento. A primeira dica: o jovem advogado ele precisa entender qual é a realidade econômica dele. Qual é o valor que ele precisa para se manter por mês. Um exemplo, me formei, eu preciso de 5 mil reais. Eu vou trabalhar, assim que eu me formei, eu já vou começar a trabalhar como CLT, eu vou arriscar, já me tornar um autônomo, um empreendedor, sem passar por essa experiência. Tem perfis e perfis. Então, o primeiro passo, mesmo que ele venha a trabalhar como CLT, ele precisa entender que ele tem um valor mensal a receber, para poder conter aqueles gastos dele. E aí nós vamos falar sobre as despesas do autônomo e do CNPJ, se ele se tornar empreendedor. Por que isso? Uma profissão de advogado, eu costumo dizer que ela não é barata, porque você precisa geralmente estar bem vestido, sempre tem que estar bem organizado, são inúmeras reuniões. Então, se você não tiver um controle, virou bagunça. Verdade. E você acaba vendo jovens advogados frustrados, chateados, porque não conseguiram, digamos assim, eles se inflaram achando que ia ser maravilhoso, ia ser super tranquilo, já ia começar ganhando dinheiro assim que saiu ali, saiu sua AB, já vou passar, já vou ter grana. E não então, é o primeiro realidade. passo é dividir o dinheiro que é do trabalho, do profissional, ficar no profissional, e a sua vida pessoal você tem que deixar separado. Primeiro ponto, você já tem que ter isso em mente. Então, a minha despesa para manutenções pessoais, exemplo, aluguel, carro, casa, as minhas saídas esporádicas, 5 mil reais, um exemplo. Para me manter, eu preciso todo mês, sei lá, ter uma atualização de looks, preciso ter roupas novas todos os meses, eu preciso pagar um sistema, eu preciso pagar uma planilha, eu preciso deixar 2, 3 mil reais para reuniões externas. Para emergências também. Emergências, com certeza. Então você precisa já ter essa separação. Esse já é o primeiro passo. Entenda que se você fechar um contrato de 400 reais, 100 reais, 1 milhão,
Independente da quantidade de zero, a gestão inicial é a mesma. Isso eu digo para aquela jovem advogado que está começando ali, ainda não tem escritório, ele não abriu o CNPJ, ele acabou de fechar o primeiro honorário dele. Ele precisa ter ciência disso. Esse mês foi bacana. E os próximos? A gente não sabe, né? Então tem que... É isso que eu falei agora há pouco, a gente tem que se organizar aqui nesse primeiro honorário, já saber dividir um pouquinho, já deixar um caixazinho. É muito importante ter um caixa. Com toda certeza. Nós intitulamos isso como fundo de emergência. Geralmente empresas são caixa rotativo, mas são ali, para a pessoa física, o jovem advogado, é sua reserva de emergência. O que seria essa reserva de emergência a panos limpos? Seria um montante em dinheiro, ou algo que você consiga facilmente transformar em dinheiro, moeda corrente, de pelo menos de 6 a 1 ano do que você gasta no mês. Exemplo, sou jovem advogado. Durante 6 meses consegui um faturamento de R$ 1 milhão de reais. Foi maravilhoso. Estourei. Incrível. Não, a gente tem que pensar positivo, né? Como diria um amigo meu, sonhar baixo e sonhar alto não é o mesmo trabalho. É a mesma coisa, então sonho logo alto, né? Exatamente. Então, eu faturei 1 milhão. Se a sua despesa fixa, água, luz, carro, é em torno de 10 mil, você precisa deixar reservado pelo menos um montante de 6 a 12 meses desse valor. Deus o livre, acontece um acidente, você passa por alguma situação, ou até mesmo precisa tirar um momento para você devido a algum estresse, algum momento de insatisfação com alguma coisa, você tem aquele valor reservado, que vai te garantir 6 a 12 meses naquele padrão de vida, uma estabilidade financeira, sem dores de cabeça. E quando o advogado, ele tem outros negócios, digamos assim, ele é advogado, mas aí tem um negocinho pequeno, tem outros trabalhozinhos, né, que ajudam ali para complementar a renda. Como é que ele faz essa organização? Porque no início de carreira, né, a gente tem que ter ali, digamos, uma renda fixa ali para poder a gente ir trabalhando, né? Nós organizamos hoje, a cada dia que passa, pessoas com mais rendas extras. E é o ideal. Nós nunca podemos contar apenas com um valor fixo. O recomendado é que você tenha ali pelo menos de 2 a 3 fontes de renda. Porque se uma faltar, você tem estabilidade. Então, um exemplo, eu sou advogado, acabei, mas eu tenho uma distribuidora. Sou advogado e tenho uma distribuidora. Ótimo. Advogado e empresário. Exatamente. Se der algum problema, esse mês faltou, não teve um fluxo ali com relação a clientes, eu tenho uma empresa para poder suprir. De toda forma, você tem que separar. Tenho outros ramos de trabalho, outros CNPJs, mas você precisa ter o seu controle pessoal. A minha despesa mensal para manter eu, esposa, filhos, carro, casa, é 10 mil. Ainda me sobra ali R$ 1.000 para poder fazer o que eu quiser. Beleza, você já sabe o que você tem que ter. Então, do seu CNPJ, da sua parceria, dos seus honorários, dos seus trabalhos externos, você tem que tirar o suficiente para manter a sua pessoa física e manter o seu CNPJ e as suas atividades. Então pensa comigo, se você só tira da empresinha que você tem, só tira da sua parceria, no futuro vai faltar. E o negócio não cresce. Não cresce. Aí acontece o quê? Sou jovem advogado, comecei aqui a trabalhar, entrou R$ 10.000 de honorários. Gastei tudo. Comprei roupa, paguei as contas de casa, paguei cartão Saí atrasado. para se divertir no final de semana. Fui tomar uma cervejinha, fui fazer alguma coisa. Beleza, tô vivendo. É o que eu, infelizmente, tem muitas pessoas que pensam assim. Isso é viver, nada mais justo do que você usufruir de um trabalho que você teve. Sim. Concordo. Só que aí, se chegar o mês que vem e faltar R$ 100 para poder pagar um cartão e você simplesmente gastou tudo esse mês, cadê a sua reserva? Não tem. Nesse caso, quando você começa a trabalhar, o ideal é que você faça uma reserva mínima. O espetacular seria você conseguir guardar pelo menos 30% do que você ganhou para a sua pessoa física. Exemplo, fechei um honorário de 10 mil, vou deixar R$ 1.000 guardado para as emergências, reuniões externas, demandas externas. Vou reservar dentro da minha gestão pessoal 30% do valor que veio para mim, dos 9 mil, 30% dos 9 mil eu vou deixar guardado. Isso porque se faltar uma água, faltar uma luz, alguma coisa, eu tenho minha reservinha.
Então você sempre tem que estar um passo à frente, porque problemas acontecem, principalmente no começo de carreira. Então a ideia é dividir. Dividir. Renda, eu tenho essa renda e essa renda aqui vai cobrir as minhas despesas de casa. Por exemplo, se eu moro de aluguel, do aluguel, conta de energia, luz, tudo separadinho, conta de casa. A renda, o valorzinho extra ali para eventuais necessidades do dia a dia. Exatamente. Né? E lembre-se do seguinte, muitas pessoas falham nesse detalhe. Poxa, mas eu já tenho uma planilha. Vamos pensar assim, eu não consegui contratar um programa, eu tenho um caderninho, uma planilha para poder começar a Funciona também usar o caderninho? Funciona. O caderninho complicado é porque às vezes você deixa em casa, você precisa consultar agora e não consegue ver essa informação. E aí? Você vai lembrar. Então, hoje em dia, o recomendado é planilha de Excel ou até mesmo algum programa de gestão financeira pessoal. Pronto, tem aplicativos que a gente consegue Existem aplicativos de gestão pessoal. Inclusive, tem os gratuitos e pagos. Se você olhar na sua própria Apple Store ou Play Store do seu celular, se pesquisar assim, aplicativos de gestão, tem vários. Eu não consigo falar para você assim, olha, Nelbra, você é obrigado ou tem que usar esse. Tem vários que a gente pode usar. O recomendado é que ele funcione. Seja o caderno, o Excel, o programa, ele tem que ser funcional. Às vezes você gosta de muito gráfico, colorido, eu não entendo nada. Mas está funcionando na sua vida? Tá. Tá guardando dinheiro? Tá. Então, ótimo. Mas você tem que começar. E aí, vou te falar um detalhe. Quando a gente fala de gestão, o pessoal fala assim, poxa, eu trabalhei o mês todinho, ganhei meus 10 mil, meus 100 mil reais e não vou poder gastar? Veja bem, não é isso que eu estou te dizendo. Você apenas precisa saber organizar. Você vai falar para mim, Regi, eu gosto muito de tomar cerveja. Eu tenho que todo mês ir num shopping, todo mês eu tenho que comprar uma roupa. Por que você não coloca isso na planilha? Então, tudo que for fazer, a gente pode colocar. Coloca. Porque aí vai ficar cada vez mais a sua planilha, ela vai se aproximar da sua real necessidade e gasto real. Exemplo, você vai falar para mim, Regi, eu gasto 5 mil. Só que já tem meses que eu estou reparando que está estourando isso. Então não é 5 mil que você gasta. Você gosta de um cinema, você gosta de uma sinuca, você gosta de fazer algum tipo de atividade. Então você tem que colocar o que você realmente gosta. E aí você vai trabalhar em cima disso para que entre valores suficientes para reservar, que você vai se preparar para a sua reserva financeira, deixar o seu fundo ali de emergência, e ainda assim vai viver, vai aproveitar. Então é um passo importante, porque mais para frente, para o jovem advogado principalmente, ele vai precisar mudar algumas coisas na gestão dele. Principalmente quando o faturamento dele começar a crescer. Quando você é jovem advogado ali, a gente está falando de honorários de 1.000, 10 mil, digamos ali até 20 mil, você ainda está um pouco tranquilo. Passou disso, eu não estou falando 20 mil no mês, tá? 20 mil no total. Atingiu os teus primeiros 20 mil, acenda o alerta. Por que o alerta? Nós vamos começar a falar sobre imposto de renda. Detalhe importante, que pega muita gente. Pega, é maravilhoso. Digamos assim, eu costumo dizer que a Receita Federal ela não tem pressa. Ela deixa acontecer. Ela espera até os igual a música, deixa acontecer naturalmente. Ela espera ali até os seus 4 anos e 11 meses, antes de prescrever o prazo. Então ela espera, não tem pressa. Por que eu falei que quando você começar a atingir ali do seu 0 aos seus primeiros 20 mil, você já tem que acender um alerta? Porque você vai começar a ter movimentos que cada vez mais vão chamar a atenção da Receita Federal. A Receita Federal ela tem um sistema tão englobado que ela consegue rastrear ponto a ponto das suas finanças. Cuidado, hein, gente? Literalmente. Então, assim, ainda mais advogado. Porque geralmente... Que sempre entra um dinheirinho de um lado do outro. Exatamente. Direto. E aí, se não se organizar, a gente não sabe quanto que a gente tem, né? Quanto que está entrando, para onde está indo esse dinheiro. A gente, na verdade, o advogado fica meio perdido sem saber quanto de dinheiro ele conseguiu naquele mês, se não se organizar dessa forma, né? Então, assim, falando do autônomo, que geralmente ele não vai sair da faculdade e abrir um CNPJ. Ele é autônomo. Quais são os primeiros passos? Ele saiu da faculdade, provavelmente ele vai começar a divulgar para amigos, a fazer com que aquela sua primeira linha de relacionamento tenha ciência que ele é um advogado, que possam se tornar possíveis clientes. É uma tia, um primo, é um irmão.
Isso é bom, ok. Só que aí a gente vai começar a falar também sobre os valores que vão começar a entrar. Todo ano é atualizado a base do imposto de renda de pessoa física. Então ele é autônomo, ele não tem CNPJ. Atualmente ele pode faturar até 30.600 aproximadamente por ano. Mas advogado, ele vai estourar isso. É o que a gente torce, né? Fico feliz de estudar. Amém, amém. Deixa estourar. Não é problema. Você faturar mais não é problema. A ideia é que você fature cada vez mais. Só que você fature dentro da legalidade e não tenha dor de cabeça. Então começou a chegar ali, ganhei R$1.000 de honorário, 2.000, 3.000, começa a gerir. Começa a gerir. Você tem que ter uma planilha. Pelo menos assim, uma planilha, seja um contador ou a parte, que mostre para você o seu faturamento em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, que você vai ter um controle. E você vai falar, opa, estou chegando perto dos 30.000. Por que eu tenho que me atentar a isso? Por causa da questão do imposto de renda. O imposto de renda ele pode te tributar até em 27,5%. Então, parece pouco? Parece pouco. Só que você deixa passar um ano, faturei R$100.000, não estou ligando para nada. E daqui a pouco chega uma notificação, você está devendo mais de R$27.000 para a Receita. E aí? Faz o quê? É assustador. Para o jovem advogado que não tem gestão, que estoura cartão de crédito, que entra honorários cada vez mais na conta bancária e não administra nada, receber uma pancada dessa é complicado, principalmente no começo de carreira. Então, é importante você ter esse controle. Ficar sempre atento. Sempre atento. Tá. Regi, eu vou começar a trabalhar agora como advogado. O que você me orienta? Tenha principalmente eu aconselho planilha. Se gostar de caderno, tudo bem. Não acho tão funcional. Mas tenha principalmente uma planilha. A não ser que você já tenha condições de pagar ali um sistema. Um EasyJur da vida, por exemplo, que é um sistema jurídico. Tem um custo, mas ele te ajuda na administração de ponto a ponto. Esse sistema é interessante. Com certeza. Ele organiza, ele puxa direto, você tem que ir adicionando lá todas as suas despesas. O que acontece? Você tem que fomentar o sistema, você precisa alimentar ele. Dificilmente ele vai ter algum sistema que vai conseguir já deixar pronto com base nas suas finanças. Eu digo assim, pelos contratos que forem entrando no sistema, né, aí vai fechando. Sim, ele já vai gerando ali um banco de dados, um famoso dashboard, que é um painel onde você consegue acompanhar o que pode ou não estar fazendo. Então é interessante que você já comece a ter controle, mesmo que seja por uma planilha, porque vou começar ali, 1, 2 honorários, 3, tem a planilha, que aí você vai ver, faturei 10.000, dos 10.000 vou reservar X para o meu autônomo, já tirando o imposto, deixando o imposto reservado. Eu vou tirar para minha pessoa física, outra planilha. Como que a gente tira esse valor do imposto? Do imposto. Tem a contribuição pessoal que ela pode fazer, você gera através de um carnê-leão, você faz o pagamento, ou você pode deixar para acertar o final do ano. Acertar já o final pode ir do tirando ano. direto, todo mês, ou É a o cada... aconselhável. valor? Por que eu falo isso? Se você já sabe que vai ter que pagar, a não ser que você seja muito controlado, que hoje no Brasil muitas pessoas não são, paga logo. Paga ali o imposto, gera um carnê-leão. Não é difícil. Você pesquisa no YouTube, você pesquisa como preencher um carnê-leão. É fácil, é didático. Ele vai te ensinar a retirar o imposto sobre aquele carnê, sobre o valor que você recebeu. Você vai pagar. Quando chegar o período de se acertar as contas no imposto de renda de pessoa física, você vai conseguir ter noção de quanto você pagou ou quanto você tem a receber, que é o ajuste de contas ali. Ele vê se você está devendo ou você está pagando a mais. Entendi. Se você for uma pessoa extremamente organizada, eu já partiria por outra visão. Faturei 10.000, tira ali o seu imposto, reserva em uma aplicação financeira. Quando chegar a data de pagamento, o dinheiro rendeu alguma coisa para você e você ainda pagou o seu imposto. Gente, que dica maravilhosa! Adorei! A ideia é fazer com que o dinheiro trabalhe para você. A questão é controle, autoconhecimento. Se entenda. Se você é uma pessoa que é meio desligada, não consegue gerir, paga logo, é melhor. Porque você não vai gerar o quê? Entrou 10.000, tive um apertozinho financeiro aqui, eu vou tirar aquele dinheiro que eu deixei reservado. Quando chegar o período de pagamento do imposto de renda, você vai estar apertado. E vale seguir aquela tabelinha do imposto de renda? Com certeza, com certeza. Ali vai ser o seu primeiro norteador. Você já vai ter uma noção. Mas entenda bem, né, Bra? Eu estou falando isso para pequenos advogados que estão começando a engatinhar.
Mas é importante ficar atento Isso. em relação ao imposto. Por que que é importante eu ressaltar esse detalhe? Até 20 mil, até 30 mil, chegando perto de 30 mil, você já tem que ficar aceso demais com relação a esse controle. Por quê? Ultrapassando os 30 mil de faturamento, você começa a chegar até 27,5 de contribuição. Então já não é vantajoso receber pela pessoa física. Entendi. E aí a gente começa a falar sobre CNPJ. Que a tributação do CNPJ por um advogado iniciante ali, que fatura até 180 mil no ano, é 4,5%. O seu risco de faturar 100 mil, pagar até 27,5%, reduz para 4,5%. Só que aí tem outra perspectiva, é outra visão. Então, vai de acordo com a sua sensibilidade. Tem ramos de atuação que o advogado ganha uma bolada já de começo. Tem outros que ele vai demorar ali até se estabilizar. Mas independente, todos têm que ficar atentos à organização, que é primordial. Tem que ficar, porque isso gera dores de cabeça, gera insônia. Às vezes você fica pensando, cara, não sei como é que eu vou pagar aquele boleto, aquele cartão do mês que vem. Às vezes eu fico assim, nervosa, de meu Deus, será que o dinheiro vai dar esse mês? Tem tanta coisa, Não, né? O carro quebrou, e aí, né? Pois é. É um ponto detalhe. E por isso que a gente quer uma dica final, por favor. Como que o advogado diz, acabei de sair da faculdade, eu começo por onde? Já fechei aqui, consegui fechar 2 contratos, por exemplo. Ótimo. Né? Passa uma dica legal aí para esse povo, qual o aplicativo, assim, posso usar um aplicativo específico, enfim. Olha, para advogado que está começando 2, 3 contratos, abaixo de 30 mil de faturamento anual, vai na planilha. Porque você reduz os custos, planilha de Excel que eu estou falando. E engraçado que se você pesquisar às vezes no YouTube ou Google mesmo, você vai ver pessoas que vendem planilhas prontas, automáticas, né? Por R$90, R$40, que elas são automatizadas. Você vai preencher e ela vai te trazer informações. É vantajoso? É vantajoso porque você ainda está com um fluxo de caixa pequeno. Agora, quando você começa a ultrapassar sua faixa etária de 20 anual, você já entra assim, você tem um sistema maior. Mas aí você tem que lembrar que vai ter um custo maior. Então, comece pela planilha, porque você já vai começar a ter uma gestão financeira apropriada. E lembre-se, o financeiro digamos que ele é o coração de todo o mecanismo. É através das suas reservas financeiras que você vai conseguir investir em novos bens. É através das suas reservas financeiras que você vai começar a atingir os seus objetivos, as suas missões e visões. Então, saiu da faculdade, decidiu não trabalhar como CLT, quer empreender? Primeiro passo, dica de ouro, faça um planejamento estratégico, um plano de negócios. Por que é um planejamento estratégico? O que é um plano de negócios? Já vou te roubar essa pergunta. É basicamente você desenhar aonde você está, aonde você quer chegar e como você vai fazer para chegar lá. Boa dica. Nelbra, não tem nada mais difícil do que você fazer algo sem saber para onde você está indo. Tem que ter clareza em tudo, né? Clareza dos objetivos. Lembra a história que eu te falei no começo da minha carreira? Eu não tinha, às vezes, a ciência se eu realmente queria ser um contador. Então, eu fiquei um pouco perdido. Agora, se você já é um advogado, você se formou, mapeia, planeja. Olha, eu não quero trabalhar como CLT, eu quero empreender. Quero viver essa experiência de captar cliente, de conseguir cada vez mais parceiros para trabalharem comigo, associados. Então, faça o seu planejamento estratégico, seu plano de negócios. Porque aí você vai começar a pensar. Em 6 meses eu quero fazer isso, isso, isso. Em 1 ano eu quero realizar isso, isso, isso. Em 2 anos eu quero estar assim. Em 4 anos eu quero estar de tal forma. E isso vai te ajudar com toda certeza, alcançar os seus objetivos, porque você vai ter um norte, vai ter para onde você mirar. Então, a organização te ajuda a crescer muito mais rápido, inclusive. Com toda certeza. Lembra-se no começo da nossa conversa, não é que você não vai conseguir, porque realmente o advogado ele fatura, ele consegue faturar bem. Só que sem a organização, às vezes um jovem advogado de 2 anos está muito mais à frente do que um advogado com 15 anos de carreira. Por ausência de organização. Seja por instrução, seja por adversidades da vida,
Mas se ele não se organizar de agora, lá na frente ele vai ter lembrar da problema. gente. Cedo E ou aí ele tarde, vem correndo atrás de um contador, por favor. cedo ou tarde ele vai ter um problema. E aí é onde a gente, assim, para o contador, não é legal pegar a gente com um problema. A gente fica chateado, porque são histórias de vida. Lembra que eu te falei que eu comecei a brilhar os olhos da contabilidade porque eu comecei a ver oportunidade de ajudar as pessoas? Então, quando eu vejo pessoas assim, que não têm gestão, que não se interessam, ou que não querem, ou que não conseguem, é triste. Porque as pessoas não conseguem alcançar os seus objetivos, missões, visões, porque elas não administram. E lembre-se, não é fácil. No Brasil hoje não é tão fácil, porque nós geralmente não vemos de berço com esse tipo de conhecimento. Dificilmente escolas já te passam essa noção. Você sai de uma faculdade crua, sem É saber verdade. ali o que vai fazer, como fazer. E aí a gente precisa de profissionais assim, que vêm em podcast para nos orientar, para dar aquele toque, né? Com Porque certeza. hoje você veio aqui dar esse toque pra gente. E nós aqui do Fala Justo Podcast, a gente agradece assim imensamente. Foi até um pouquinho difícil, né? Porque assim, não, calma, porque ele é extremamente organizado, não é à toa que é contador, né? Calma, minha agenda aqui não vai dar, a gente vai ter, né? Não dá pra marcar o dia, chegar na hora e não vir, né? É Pelo amor de extremamente Deus. organizado e comprometido e a gente fica muito feliz com isso. Imagina, foi um prazer imenso estar aqui. Digamos assim, nessa área financeira temos um leque gigantesco. Tem. Nessa área de empreendedorismo temos um leque gigantesco. Então, aparecendo outras oportunidades, estarei aqui para a gente conversar convite mais, já trazer tá. novos temas. Se o Pode pessoal, voltar, por se o favor. pessoal do podcast, dos comentários tiverem dúvidas, deixem lá registrados, que aí a doutora Débora pode anotar e a gente pode debater sobre isso Não, para ajudar ótimo, cada vez perfeito. mais. Podem deixar aqui, porque aí a gente já marca uma outra conversa e a gente pode fazer um tirar dúvidas também. Com certeza. Bastante interessante. É até mais É melhor. objetivo, né? Algumas pessoas com algumas dúvidas. Fica melhor. Mas Perfeito, assertivas. tá marcado. Perfeito. Gente, eu fiquei extremamente feliz que você veio aqui conversar com a gente. Eu agradeço de coração. O Fala Justo Podcast agradece, né? Todo mundo aqui fica muito feliz. E a gente espera que você retorne, por favor, Com porque certeza. não só eu como advogada ou outros profissionais também que não são advogados precisam dessa orientação, né? Com certeza. Precisa desse toque, desse direcionamento, né? Porque as finanças, ela contribuem em tudo na nossa vida, né? Isso é verdade. É um ponto muito importante. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, doutora Débora, para mim foi uma satisfação imensa ter essa oportunidade de estar aqui com você hoje. Que bom, muito obrigada. Imagina. Gente, a gente fica por aqui. Não por falta de assunto, porque a gente tinha muito assunto. Só que, né, não dá tudo, não cabe tudo só em um episódio. E por isso que a gente vai voltar para falar sobre outros detalhes específicos, tá bom? Então, por favor, não deixe de curtir, comentar, compartilhar. E o mais importante, de se inscrever no Fala Justo Podcast para não perder nenhum episódio. A gente fica por aqui e a gente volta no próximo episódio.